Olá, bem-vindos então aqui à segunda parte da nossa apresentação, onde vamos falar dos 3 R's. Vamos perceber como é que podemos nós ajudar a cuidar melhor do nosso lixo. Então, os 3 R's são reduzir, reutilizar e reciclar. E, de facto, a prioridade é reduzirmos primeiro o lixo, tentarmos reutilizar e, por final, então, enviar para os ecopontos para poderem ser reciclados. Como é que nós podemos reduzir? Como é que podemos então reduzir o nosso lixo? Reduzir, no fundo, é nem sequer consumir alguns materiais, não é? É nós termos uma consciência, um pensamento crítico sobre a maneira como nós compramos as coisas e consumimos os produtos, para tentar evitar ao máximo que esse consumo e essas compras venham a transformar-se em lixo em nossa casa. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas embalagens, muitos materiais, na verdade não chegam a estar 24 horas nas nossas mãos. Nós compramos no supermercado, desembalamos e colocamos no lixo. Portanto, são materiais de facto que são um grande desperdício. E se nós conseguirmos comprar o mesmo conteúdo, o mesmo produto, estamos a falar, por exemplo, das mesmas maçãs, estamos a falar do mesmo arroz, das mesmas bolachas, com menos embalagem, com menos cartão, com menos plástico a envolver, então nós estamos a conseguir reduzir a quantidade de lixo que trazemos para casa. É que depois vamos ter que ir depositar ao ecoponto ou no caixote do lixo. Portanto, este é o principal reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Como é que é possível nós, quando chegamos a casa, e assim que acabamos de arrumar as compras do supermercado, já temos quase um caixote de lixo, cheio de lixo, só com as coisas que trazemos do supermercado. E como é que é possível, ao longo da semana, nós fazermos tanto lixo em nossa casa? E será que nós conseguimos reduzir esse lixo? Poupar um pouco e gastar apenas o que é necessário? Já vamos ver como. Reutilizar é, no fundo, esticar a vida das coisas. É olhar para um objeto que uma outra pessoa ia pensar, olha, isto é lixo, ou nós próprios íamos pensar que podia ir para o lixo, e pensar como é que eu posso dar-lhe outro uso, como é que eu posso esticar a vida desta coisa. Será que eu posso transformá-la cá em casa e dar-lhe uma outra utilidade? Será que eu posso oferecê-la a alguém? Será que eu posso vender a uma loja de produtos em segunda mão? Para não ir para o lixo, não é? No fundo é para não ir para o lixo. Ou muitas vezes para não ir para a arrecadação e depois no fim ir novamente parar ao lixo. Mais ano, menos ano. Vamos ver como podemos reduzir e reutilizar o nosso lixo. Eu trago-vos 5 ideias, 5 medidas. Existem muitos exemplos de como conseguimos reduzir e reutilizar o lixo, mas estas são talvez 5 ideias que vão fazer mesmo a diferença se todos conseguíssemos pôr estes comportamentos em prática. O primeiro, e talvez o mais importante, é evitar os descartáveis, as embalagens descartáveis. Nós temos na nossa vida todo tipo de embalagens descartáveis, copos, caixas, pratos, talheres, e é uma quantidade de lixo imensa. Às vezes nós usamos uma colher ou um copo durante um segundo, não é? Para beber um copo de água, e depois, lá está, temos um copo a ir para o lixo. Portanto, evitar os descartáveis, vamos ter uma ajuda da lei, porque a partir, muito brevemente, vai ser proibido a venda de plásticos descartáveis em Portugal. Portanto, isto vai ser uma ajuda muito importante para nós conseguirmos resolver este problema dos descartáveis. Mas mesmo assim, no nosso dia a dia, podemos tentar encontrar alternativas de embalagens reutilizáveis para não trazer tantos descartáveis para casa, que inevitavelmente vão parar ao lixo rapidamente.
Pois, a outra ideia é aprendermos truques para conservar os alimentos, para eles não se estragarem, evitar o desperdício de comida. No caixote do lixo dos portugueses, o que se encontra mais são restos de comida, porque se calhar temos um pouquinho mais olhos que barriga, ainda quando cozinhamos refeições, cozinhamos um pouco mais do que aquilo que precisamos e muitas vezes também não temos aquele hábito, aquela tradição de colocar as sobras no congelador, por exemplo, para darem para outra refeição ou mesmo conservar melhor os nossos alimentos, como pôr a fruta no frigorífico ou no congelador para não se estragar, etc. Portanto, há uma série de truques e ideias, mesmo na internet, para aprendermos a conservar os alimentos e a evitar o desperdício de comida. É muito importante. A terceira ideia é comprar a granel. Evitar o excesso de embalagens, sobretudo nos frescos. Nós sabemos que nos supermercados existem aquelas zonas de fruta e legumes que se vendem a granel e depois também existem, ou seja, que são livres de nós escolhermos e comprarmos a quantidade que quisermos e depois também existem algumas zonas onde a fruta e os legumes se vendem já embaladas. E mesmo outros produtos como os feijões, o arroz, etc. Hoje em dia já existem também nos supermercados para vender a granel, sem embalagem. E é uma forma também muito boa de trazermos menos embalagens para casa, é usarmos essas zonas dos supermercados ou mesmo quando vamos à praça e não trazer tantos plásticos para cá. Depois, consertar e esticar a vida de aparelhos e mobílias. Todos nós sabemos que alguns aparelhos se avariam, alguns eletrodomésticos avariam-se e algumas mobílias que já não são tão bonitas. Em relação aos aparelhos elétricos, se houver oportunidade ainda de os arranjar, de os consertar, é dar essa oportunidade ao aparelho. Às vezes nós temos ideia, olha, está estragado, tem que ir para o lixo, mas às vezes os aparelhos ainda têm arranjo. E as mobílias também, às vezes, com alguma criatividade, pintando, por exemplo, uma cadeira velha, já não nos interessa. Se for pintada de uma cor engraçada, de cara até fica giro e até volta a ser útil para nós. Portanto, é ter alguma criatividade e olhar para as coisas de outro ponto de vista para que não vão logo para o lixo. E também aderir às compras em segunda mão ou empréstimo em vez de comprar. Por exemplo, há tantas coisas que nós podemos pedir emprestado ou então também nós próprios emprestarmos ou oferecermos em segunda mão em vez de comprar a roupa que já não das crianças que já não serve, os livros que podemos, por exemplo, experimentar ir à biblioteca da nossa zona em vez de comprar, ferramentas, por exemplo, se calhar para fazer 1 ou 2 furos em casa não precisamos de comprar um berbequim, podemos pedir emprestado a um amigo ou um familiar. As bicicletas também, que à medida que vamos crescendo, deixam de nos servir, podemos também oferecer aos mais pequenos, etc. Ideias para não deixar as coisas na arrecadação, dar-lhes uso, evitar que os outros também as tenham que comprar e nós próprios pensarmos em pedir emprestado em vez de comprar algumas coisas que sabemos que todos têm nas arrecadações. Este slide é sobre uma prática que existe, que é uma prática também muito importante nesta área de evitar a quantidade de lixo que produzimos, que é a compostagem doméstica. Não sei se já todos ouviram falar, mas a compostagem doméstica, no fundo, é uma forma que nós temos de reciclar em casa. Reciclar o quê? Os vegetais e as frutas. Os restos de vegetais e de frutas. A compostagem é um processo natural, portanto, é um processo que na natureza acontece todos os dias, que é a decomposição da matéria orgânica, dos restos de vegetais e frutas, na terra por ação de micro-organismos, de minhocas, de bichinhos que vivem na terra e que decompõem esta matéria orgânica, aquilo que nós chamamos um vegetal ou uma fruta ser biodegradável, não é? Degrada-se naturalmente na natureza. O
que nós vamos fazer na compostagem é, nós temos um recipiente, que pode ser um compostor comprado ou pode ser um compostor feito, por exemplo, com madeira, e o que nós vamos é acelerar um pouquinho aqui o processo natural. No fundo, a compostagem é colocarmos os nossos restos de vegetais e plantas não cozinhados, neste caso tem que ser só vegetais e plantas e não cozinhados, não queremos carnes, nem peixes, nem laticínios, nem gorduras no nosso compostor, e misturar com outros vegetais secos, vegetais do jardim secos, como ervas secas, folhas secas, ramos de árvore, fazer uma espécie de sanduíche de restos verdes e restos secos e com algum cuidado, portanto estes materiais têm que ser arejados, têm que ser regados se estiverem muito secos. O que vai acontecer é que vão transformar-se assim numa espécie de terra, uma matéria orgânica que depois é muito boa para fertilizar a terra, para fertilizar uma cultura quando quisermos plantar uma árvore ou uma planta ou no jardim, podemos usar esta terra que sai do compostor para fertilizar a nossa planta ou a nossa horta, etc. Portanto, no fundo é uma reciclagem caseira de alguns produtos como os restos de vegetais e de plantas. E há muitas pessoas que já têm, no fundo, este compostor nos seus quintais, nas suas hortas e que fazem esta reciclagem da matéria orgânica. Finalmente, vamos ver aqui como é que podemos ajudar a reciclagem. E, no fundo, ajudar a reciclagem é muito fácil, é só termos o cuidado de, em casa, separar aquilo que ainda pode ser aproveitado para reciclagem do resto do lixo em três partes, não é? Aquilo que vai para o contentor amarelo do ecoponto, o que vai para o contentor azul e o que vai para o contentor verde. Vamos então ver o que é que podemos colocar no contentor amarelo do ecoponto. O contentor amarelo do ecoponto está pensado para receber plásticos e metais. Nós já vimos na outra apresentação o que é que acontece aos plásticos e aos metais que nós colocamos no contentor amarelo do ecoponto. Portanto, aqui é só recordar o que é que nós podemos colocar no amarelo. Podemos colocar todo o tipo de plásticos, também podemos colocar os pacotes de leite e de sumos, portanto, os pacotes de bebida, todo o tipo de latas, não se esqueçam das latas, porque as latas são mesmo muito valiosas e muito fáceis de reciclar, mas as pessoas têm que as separar no contentor amarelo do ecoponto. E também os sacos de plástico podemos colocar aqui. O que é que não devemos colocar no ecoponto amarelo? Obviamente cartão e outros, pilhas também não, as pilhas têm um sítio próprio, eletrodomésticos também não, nem brinquedos, portanto nada que seja de plástico mas que não seja embalagem. E também outros objetos como CDs, etc. Portanto, no fundo, o ecoponto amarelo é para receber embalagens de plástico, metal e pacotes de bebida. No ecoponto verde, o que é que podemos colocar? Portanto, o ecoponto verde é o mais antigo, serve para colocarmos garrafas, frascos e boiões de vidro. Aqui só queremos mesmo embalagens de vidro, aquelas que compramos no supermercado. Não queremos nem cerâmicas, nem vidros planos, por exemplo, vidros de janelas, nem copos de vidro, nem espelhos, nem outros objetos, obviamente, que não sejam de vidro, ou, por exemplo, lâmpadas, etc. Portanto, só para embalagens de vidro, garrafas, frascos e boiões. No contentor azul do ecoponto, podemos colocar todo o tipo de cartão e papel que esteja limpo e seco, mas pode ser papel impresso, de jornal, de revistas, mesmo da escola. E não devemos colocar nem papel que esteja muito sujo ou plastificado, nem, obviamente, fraldas, nem papel sujo, não é? Depois, há uma outra separação de materiais, para além dos 3 contentores do ecoponto que nós conhecemos tão bem. É uma separação que é só feita, atualmente é só feita
ou praticamente só feita por restaurantes, cantinas e mercados. Não quer dizer que não haja já em alguns bairros de algumas zonas de Lisboa também esta separação nos prédios, mas na grande maioria dos casos são os restaurantes, as cantinas e os mercados que fazem esta separação. É a separação de matéria orgânica. Portanto, no fundo, são todos os restos de comida, aqui já, ao contrário da compostagem, aqui já podem ir mais coisas, já pode ir carne, peixe, tudo o que tiver no prato que não, de sobra, não é? Pode ir para este contentor da tampa castanha. Todos os restos de comida. E até também algum papel, alguns guardanapos de papel, etc., também podem ir para este contentor. Porquê? Nós vamos levar para uma estação, para uma fábrica de valorização orgânica, onde vamos transformar também, mas agora de uma forma industrial, esta matéria orgânica num composto, num fertilizante. Obviamente não podemos colocar nada que não seja biodegradável, que não seja orgânico, portanto não podemos colocar nem plásticos, nem metais, nem cerâmicas, nem outro tipo de produtos não orgânicos neste contentor. Estou a falar deste contentor porque no futuro, não daqui a muitos anos, vai ser obrigatório nós termos este contentor da tampa castanha também para as famílias, portanto também nas nossas casas, pronto, disponível para todas as pessoas poderem separar os seus restos de comida. Finalmente, gostava de vos falar de uma aplicação para o telemóvel que vocês podem descarregar, é gratuita, que se chama Recycle Bingo. Podem descarregar no Google Play ou na App Store. E que é um jogo que vos vai dando pontos sempre que vocês vão ao ecoponto, chegam ao ecoponto e fazem check-in, portanto dizem que estão ali junto ao ecoponto e a aplicação vai-vos dando uns bichinhos para colecionar e também umas ecomoedas que vocês podem acumular e no final podem trocar essas moedas por prémios reais, como bilhetes de cinema, vouchers para comprar alguma coisa no supermercado. Portanto, estamos a desafiar-vos a descarregar esta aplicação, que vos vai, no fundo, tornar a ida ao ecoponto mais divertida e também mais compensadora para vocês, porque podem ganhar prémios reais. Eu vou-vos mostrar um filminho sobre este jogo. Oh! Muito bem, chegamos ao fim desta apresentação. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido algumas coisas novas e também que tenham ficado mais motivados para reduzir, reutilizar o vosso lixo e também enviar as vossas embalagens para reciclagem. Qualquer dúvida que tenham, usem por favor este e-mail, ecovalor@valorsul.pt, que está aqui no slide. E muito obrigada, até à próxima.